Obedecidas as normas regimentais. Não, antes eu vou fazer uma justificativa, senhor presidente. No Brasil, cerca de 4 milhões de aposentados ainda trabalham e fazem sua contribuição aos cofres previdenciários, mas são vítimas de discriminação por parte do governo brasileiro através do Ministério da Previdência Social. Submetemos à apreciação de Vossa Excelentíssimo senhor Guy Haider, diretor-geral internacional da Labour Organization Internacional do Trabalho, a OIT, o que acontece no Brasil, a fim de que o caso possa ser solucionado em favor de milhões de brasileiros que, mesmo aposentados, após os 35 anos de labor, ainda continuam trabalhando para o sustento de seus familiares e de sua própria subsistência. Muitos casos de discriminações são conhecidos no Brasil, mas quase nenhum se compara aos aposentados que são sufocados por injustiças e desigualdades. A lei previdenciária brasileira trata de forma discriminatória os aposentados que continuam no mercado de trabalho. Eles continuam contribuindo compulsoriamente para a Previdência Social do país, mas não são protegidos pela lei, que se opõe inclusive à própria Constituição Federal, em especial no que diz respeito à dignidade humana e na igualdade perante a lei. Bem sei que este momento é de festa, cumprimentos e homenagens, mas como brasileiro, vereador da Câmara Municipal de Santos, no estado de São Paulo, defensor da justiça, da paz social e universal e conhecedor das atividades desta Organização Internacional do Trabalho, não posso deixar de relatar e denunciar o que ocorre com os trabalhadores aposentados do Brasil. E o fazemos após escutar todo tipo de solicitação ao governo brasileiro para que corrija essa distorção e injustiça. O trabalhador se aposenta, mas devido aos irrisórios vencimentos da aposentadoria, ele continua no mercado de trabalho e contribuindo para o sistema previdenciário do país. Entretanto, eles não possuem, em caso de doença ou acidente de trabalho, os mesmos direitos e benefícios dos demais trabalhadores brasileiros em termos da assistência previdenciária. A lei previdenciária de nosso país é como se fosse uma moeda com duas faces. De um lado da teoria, de outro da prática. A Constituição Federal do Brasil diz enfaticamente em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se o direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a prosperidade. Esta é, portanto, a esfinge da moeda que preceitua a teoria. A prática, no entanto, é outra face que esconde o lado administrativo, que coloca uma máscara naquilo que deveria ser um eficiente governo na proteção de seus trabalhadores aposentados. Trata-se, portanto, de um lado da lei que se omite em oferecer a segurança a esses trabalhadores que necessitam. Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia da dimensão desse problema que estamos denunciando, essa injustiça é praticada contra mais de 4 milhões de trabalhadores do nosso país que se aposentaram, mas continuaram no mercado de trabalho devido aos proventos da aposentadoria serem pequenos e distantes do salário pago na atividade laboral. A pessoa que trabalha é obrigada a contribuir para a Previdência Social. Os trabalhadores com carteira assinada têm essa contribuição compulsória ao sofrer desconto em seus salários. Depois de cumprir um período mínimo de contribuição, chamado de prazo de carência, o segurado brasileiro poderá requerer, se necessários, benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte ou reabilitação profissional e até aposentadoria conforme sua necessidade. Essa é a regra no Brasil, como em quase todos os países do mundo. Mas em nosso país existe a exceção à regra. Já há algum tempo tornou-se comum outro tipo de contribuinte da Previdência brasileira, os aposentados trabalhadores. São pessoas já aposentadas que continuam ou voltam a trabalhar devido ao benefício ser pequeno e porque muitos se aposentaram e são afetados por perverso fator previdenciário, um redutor de aposentadorias criado pelo governo em 1999, que lhes tira até 40% do valor do benefício. Só para Vossas Excelências tomar conhecimento, esse redutor é por demais perverso e merece ser averiguado com todos os detalhes pela OIT, pois confisca e não devolve o dinheiro dos trabalhadores que lhe é tirado no momento de sua aposentadoria, quando é este o momento em que ele mais precisa desse valor, pois está passando para a inatividade. Ou seja, não pode gozar sua ociosidade com dignidade, tendo que retornar ao trabalho e ser a partir de então discriminado pelo governo brasileiro em sua assistência pelo seguro previdenciário. Se a aposentadoria já é pequena e não atende às reais necessidades dos aposentados, com a aplicação desse redutor, ela fica ainda mais reduzida e obriga o segurado do INSS a voltar ao trabalho, ou muitas vezes continuar na mesma empresa. E mesmo aposentados são obrigados por lei a também contribuir para a autarquia previdenciária. A partir daí surgem duas situações distintas. Se pelo aspecto da contribuição esses aposentados são tratados como trabalhadores comuns,
Já pelo aspecto dos benefícios previdenciários, isso não acontece. Por exemplo, se esses segurados sofrerem um acidente de trabalho ou se ficarem doentes e tiverem de se afastar de suas atividades até se recuperarem, não terão direito a receber os benefícios de auxílio acidente ou de auxílio doença. Só vão receber pelos primeiros 15 dias de afastamento pagos pela empresa. A lei previdenciária brasileira prevê que os únicos benefícios que o aposentado trabalhador poderá receber com sua aposentadoria enquanto estiver empregado são o salário família e a reabilitação profissional, benefícios relevantes para quem está incapacitado temporariamente. Isso ocorre porque o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, legislação que rege o sistema previdenciário brasileiro, proíbe que uma pessoa tenha acúmulo de benefício com a aposentadoria, mas não proíbe sua contribuição, ou seja, existe a contribuição previdenciária, mas não existe a contraprestação deste mesmo sistema ao seu segurado. Trata-se de uma situação conflitante. Os aposentados trabalhadores correm os mesmos riscos de um trabalhador não aposentado, mas não podem receber qualquer auxílio do Instituto Previdenciário Brasileiro neste sentido. E o pior, esta é a classe de trabalhador mais predisposta a doença e acidentes por causa da sua idade. Ao negar a proteção social aos aposentados que necessitam trabalhar, complementar seus vencimentos e prover o sustento de suas famílias, o sistema previdenciário contradiz alguns de seus princípios aos quais aqui citamos. Da proteção social e da seguridade social, da qual a Previdência Social faz parte, é um sistema de proteção social ao cidadão e à sua família em razão da velhice, da doença, do desemprego e outra causa. Portanto, uma vez não concedido o auxílio doença ou auxílio acidente, o aposentado vê a sua preservação de vida negada. Da igualdade, o aposentado trabalhador contribui da mesma forma que os demais trabalhadores. Deste modo, deveria gozar igualmente dos benefícios que os trabalhadores não aposentados recebem quando ficam doentes ou sofrem um acidente de trabalho. Da contraprestação, tem acesso aos benefícios daqueles que contribuem para o sistema. Pois bem, o aposentado trabalhador é classificado como segurado obrigatório. Portanto, o seu salário é usado como base para a incidência das contribuições. Por sua vez, essas contribuições também têm caráter contributivo retributivo. Assim, se o aposentado trabalhador faz as suas contribuições, deveria, consequentemente, receber uma retribuição do Estado por meio da concessão de um benefício pela sua incapacidade temporária. Da Convenção 111 da OIT, o tema é tratado pela Convenção 111, ratificada pelo Brasil em 19 de janeiro de 68, que diz, em verbis: considerando que a Declaração da Filadélfia afirma que todos os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao progresso material e desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em segurança econômica e com oportunidades iguais. Considerando, por outro lado, que a discriminação constitui uma violação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 1. Para os fins da presente convenção, o termo discriminação compreende toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou a origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. B. Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo membro interessado depois de consultada as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando essas existam em organismos adequados. Diante do exposto, e sabedores que Vossa Excelência terá muitos desafios a serem enfrentados nesse seu mandato que ora se inicia, apresentamos esse caso que se configura como uma discriminação aos trabalhadores aposentados brasileiros, para a sua apreciação e possíveis providências, a fim de que a paz universal reine para essa nova espécie de trabalhadores do Brasil. Face ao exposto, apresentamos o seguinte requerimento: requer ouvido plenário, obedecidas as normas mentais, que essa casa oficie ao excelentíssimo Sr. Guy Ryder, diretor-geral da International Labour Organization, Organização Internacional do Trabalho, OIT, situada à Rua Walter Morlons, 1211 Geneve, Suíça, parabenizando em nome de todo o Legislativo Santista pela posse no cargo de diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, entidade máxima trabalhista do mundo, enviando juntamente a este requerimento justificativa com uma série de denúncias de discriminação contra o trabalho aposentado que está anexa a esse trabalho.